Biscoitos, aprendizado e empatia escolar me salvaram. Que título, hein? Já de cara a gente sente o peso e a promessa de uma história muito pessoal e poderosa. Pois bem, esse é o título do trabalho acadêmico de Marcelo Barbosa Duarte. E ele já prepara o terreno para tudo que a gente vai ver a seguir. E a análise já começa com uma declaração, olha, bem direta. Há quem diga que a educação escolar não sirva para nada e não transforme ou mude as pessoas. Eu discordo. Essas são as palavras do autor. É como se ele traçasse uma linha na areia, sabe? Deixando bem claro o argumento principal da sua história. O poder que a educação tem de transformar, mesmo contra tudo e contra todos. Agora, para entender a jornada do autor, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A história dele, na verdade, não começa quando ele nasce. Ela começa bem antes, com um legado de muita luta que atravessou gerações. Essa foto aqui, ela mostra o bisavô materno do autor, um homem negro, ao lado do avô dele, um homem branco. Mas o que chama atenção mesmo é a legenda. Não existem fotos das esposas. Isso não é só um detalhe, né? Diz muito sobre as dinâmicas de poder, sobre raça dentro da família e sobre como as mulheres foram simplesmente apagadas da história. E aqui a gente vê a consequência direta disso. A imagem mostra a mãe do autor, ainda menina, com os irmãos, e a legenda conta que pouco tempo depois, ela, os irmãos e a mãe deles foram abandonados. É um retrato muito triste do trauma e da instabilidade que foram passados para a geração seguinte. E esse ciclo de perdas só se aprofunda. Vamos lá. O avô paterno do Marcelo, assassinado na ditadura Vargas. A avó paterna perdeu 15 dos 18 filhos para a pobreza. O pai fugiu do Nordeste com 14 anos, analfabeto, alcoólatra. A avó materna, forçada a um relacionamento aos 13 e depois abandonada. E a mãe dele foi trabalhar como empregada doméstica também com 13 anos. É um retrato muito claro da pobreza sistêmica onde ele nasceu. É desse cenário que a gente parte para a jornada do próprio autor. E foi uma queda muito rápida para uma vida de crime, de sobrevivência, depois de uma tragédia na família. A infância dele foi desfeita, de uma forma brutal. Aos 5 anos, a casa desaba, o pai vai embora. Aos 7, ele já roubava comida para sobreviver. Aos 8, já usava drogas e álcool. Com 10 anos, largou a escola de vez. E aos 14, já estava totalmente envolvido com o crime. Uma crise foi puxando a outra, sabe? E ele foi se afastando cada vez mais de uma vida normal. E na escola, como é que foi? Bom, o sistema falhou com ele. Totalmente. Ele era visto como o quê? Aluno problemático, burro, bagunceiro. Eram esses os rótulos. A instituição, infelizmente, só enxergava o comportamento e não conseguia ver o desespero, a situação toda que existia por trás daquilo. Fora da escola, a realidade era outra, era letal. Mais de 100. Esse é o número de amigos de infância que o autor perdeu para a violência. É um número chocante, que dá a dimensão da perda que ele viveu. Mas, no meio de toda essa escuridão, aparecem os primeiros raios de esperança. E eles vêm de 2 educadoras cujos simples atos de bondade se tornaram verdadeiros salva-vidas. De um lado tinha a tia Fátima. Ela deu biscoitos para ele quando ele estava morrendo de fome. Um gesto simples, mas que criou uma memória boa com a escola. Do outro lado, a diretora Heloísa. Ela fez mais. Ela ouviu em vez de punir. Deu comida, comprou o material escolar e fez ele prometer que ia continuar estudando. Um pequeno gesto e uma grande intervenção. Os dois foram essenciais. A diretora Heloísa fez uma proposta que mudou tudo. Ela disse: "Eu quero que você se esforce, estude e passe de ano. Eu, Heloísa, irei comprar livros e cadernos para você. Você me promete que vai estudar?" Foi a primeira vez que alguém numa posição de autoridade de verdade acreditou no potencial dele. Isso tudo nos leva ao ponto de virada da história, o momento mais sombrio dele, em que ele precisou fazer uma escolha que definiria todo o seu futuro. Com 15 anos, ele recebeu um revólver. Depois de tantos anos de dor, de abuso, de sofrimento, a violência parecia uma resposta. E ele chegou a fazer uma lista de pessoas que ele queria matar. Mas a decisão não foi simples. Primeiro, ele se sentiu sobrecarregado e pensou sim em usar a violência. Mas aí, depois de dias chorando, ele percebeu que o que ele queria mesmo era só paz e dignidade. Então, o que ele fez? Devolveu a arma, rasgou a lista e tomou a decisão. Vou voltar a estudar. Foi uma escolha muito consciente de rejeitar a violência e abraçar a educação. A partir dessa escolha, o que a gente vê é uma transformação inacreditável. Uma verdadeira ressurreição. Aos 23 anos de idade. Foi com essa idade que o Marcelo Barbosa Duarte voltou oficialmente para a escola, para terminar o ensino básico.
Isso mostra, né, que, olha, nunca é tarde demais para recomeçar. E que jornada acadêmica! Ele se tornou licenciado em filosofia, depois em pedagogia, em sociologia, em história, fez bacharelado em teologia e em filosofia e ainda concluiu um mestrado em educação pela UFRJ. É uma demonstração incrível da dedicação e da redenção intelectual dele. E esse número aqui, ele resume essa jornada de uma forma muito poderosa. Mais de 5.000 livros na biblioteca pessoal dele. Pensa só, de um jovem que largou a escola, foi marginalizado, rotulado, para um homem com um conhecimento profundo. Então, o que fica de tudo isso? A jornada do Marcelo nos deixa uma lição central, uma lição sobre o poder da empatia. Ele mesmo define o que chama de educação empática. É a prática do educador descer ao nível do aluno, mas não como alguém superior, e sim como um colega. É uma prática consciente, que vai contra a ideia de ver a escola como uma fábrica, e foca, na verdade, na libertação. E ele dedica esse relato àqueles que não sobreviveram. Ele diz: esse relato é uma homenagem a todos esses professores e alunos, meus mestres da infância e da adolescência. É um reconhecimento de que as primeiras e mais duras lições ele aprendeu nas ruas com aqueles que se foram. E no fim, a história dele nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que ecoa, que vira um desafio para todos nós, na verdade. Quantas histórias como essa se perdem por aí? Simplesmente porque ninguém ofereceu um biscoito,